Nesse vídeo você vai aprender como você consegue validar os campos de input com o React Hook Form. A gente vai utilizar o Zod e vai ser muito massa, porque no contexto que a gente está aqui desse curso de Marmsec, se a gente passa algum parâmetro vazio, a gente tem erro de rota na hora da gente procurar alguma coisa. Então a gente precisa validar. E essa validação a gente vai fazer de forma simples, a gente tem um campo só que se você permanecer aqui no curso, vai permanecer assistindo os vídeos, a gente tem uma porrada de formulário para validar. E aí a gente vai explorar muito esse React Hook Form, que ele é muito chuchuzinho, gente, ele é muito legal. Mas obviamente depois da vinheta a gente se vê. E aí, David Code falando por aqui, eu espero que você esteja super bem. Já curte? Você veio aqui buscar aqui já curte como validar ali os erros. Se inscreve no canal e se você quiser tirar dúvidas, seja membro. Tem um canal Discord exclusivo para você. Eu vou estar lá com um fórum de dúvidas, enfim, com uma comunidade muito legal para te ajudar a evoluir com esses materiais gratuitos. E aí, no menor valor ali de membro, você já entra no Discord e já tem acesso a todo essa comunidade, a todo esse serviço. E corre, se você foi uma das pessoas, as primeiras pessoas a entrarem lá, pô, você vai tirar dúvida praticamente particular comigo, tá bom? Então, fica a dica aí. Bora pro vídeo então? Deixa eu abrir aqui, ó, pra vocês olharem, ficar no cantinho, vocês verem minha tela bonitão. Bom, eu tô aqui na documentação do React Hook Form, porque o que a gente vai olhar? A gente precisa validar isso aqui, ó. A gente precisa validar, porque quando a gente não envia nada, dá um enter, ele dá um erro de not found, porque dá erro na nossa rota. E não só isso, se a gente envia com espaço, ele também dá erro. Então a gente precisa validar isso, se ele está vazio ou se ele tem espaços. Então a gente precisa fazer essa validação. E aí a gente tem logo no começo aqui, ó, um form state, o estado do nosso form e buscando aqui os erros dele, tá? A gente vai utilizar isso também. Mas aqui embaixo a gente tem um handle errors, que ele mostra com mais detalhes como a gente utiliza essa parada de erros, mas ainda não tá legal, tá? Mais para baixo a gente tem o Schema Validation. Aí sim é o que a gente vai utilizar. Aqui ele tá utilizando o Yelp, dá para você utilizar Joy, dá para você utilizar vários. Eu vou utilizar o Zod. E a ideia é essa, ó, a gente vai criar um esquema com os campos que a gente quer e as validações que a gente precisa. E aí aqui no nosso use form, a gente vai falar que a gente vai ter um resolver, que é esse Yelp resolver, no nosso caso vai ser Zod resolver, e vai passar esse esquema para cá. Todo o input que tiver vai ter que ter esses campos para funcionar. Então, bora lá, mas antes, né, a gente tem que instalar o Hookform Resolvers, e no nosso caso a gente vai instalar do Zod. Então, vou copiar esse cara, vou voltar para cá. Vou dar um clear. Deixa eu fechar aqui só para vocês verem o comando inteiro. Vou colar. Ao invés de up, a gente vai colocar o Zod aqui no finalzinho, tá? E vamos instalar. Eu não lembro se esse cara já vai instalar o Zod pra gente. Deixa eu dar uma olhadinha no nossa paradinha aqui, ó. 2 pacotes, blá, blá, blá. Vamos ver o nosso package.json. Se ele instalou o Zod já. Já instalou o Zod. Então tá safe, não precisamos instalar o Zod e o Hookform Resolvers. Fechou? Então tá rodando a nossa aplicação. O que a gente vai fazer? Deixa eu fechar tudo aqui rapidão. Aqui na nossa navbar, a gente vai criar nosso esquema do Zod primeiro. Então, para criar o esquema do Zod, você pode entrar aí na documentação do Zod, que é o Zod Documentation, e você vai ter tudo o que você precisa saber para a criação de esquema. Se você não manjar nada de Zod, vem comigo. Eu não vou mostrar para vocês tudo que existe, tudo que pode acontecer aqui com o Zod, tá? Ó. Mas basicamente aqui já tem as validações de string, number, tudo bonitinho, você pode ir verificando aqui. Mas se você seguir aqui comigo, você vai ver os principais. A gente vai ter vários formulários, sign in, sign up, cadastro de usuário, enfim, vários cadastros de postagens, e aí a gente vai ver bastante cenário legal, tá? Hoje a gente vai no basiquinho, tá, gente? Hoje a gente vai bem no basiquinho, inclusive a gente vai fazer o esquema aqui em cima mesmo, ó, fora do nosso componente, beleza? Fora do componente, porque ele, inclusive, é interessante ele estar em outra pasta, mas vamos deixar por aqui só para vocês não ficarem malucos. Vamos lá, const search esquema, vai ser o nosso esquema de search, e eu vou ter que trazer o meu Zod para cá, então eu vou importar o Zod através da letrinha que ele exporta para a gente uma letrinha Z, e aí a gente vai fazer um z.object,
E aí é uma função que espera um objeto. E aí a gente vai passar aqui o title, tá bom? O que esse title ele precisa ser? Esse title precisa ser um zstring. E a partir daqui é só ir adicionando. Então ele tem que ser non-empty, ele não pode ser vazio. E aqui dentro eu posso passar uma mensagem. Então eu posso trazer uma message de digite. A pesquisa não pode ser vazia. A pesquisa não pode ser vazia. Beleza? Então, ó, só com isso a gente já tem uma verificação aqui, um objeto do Zod que não pode ser vazio e falando que a pesquisa não pode ser vazia. Daí o que a gente precisa fazer que eu mostrei para vocês lá? Aqui dentro do useform, a gente vai precisar falar para ele assim, cara, useform, você vai precisar resolver uma parada pra gente aí. Então usa um resolver. E qual resolver a gente quer utilizar do useform, gente? A gente vai utilizar o resolver do Zod. Então Zod resolver, mas esse aqui é um nome que eu criei, tá bom? E a gente vai ter que importar com esse nome. Esse import, ele é bem simples, então a gente vai fazer aqui, ó, já vou até puxar para vocês para facilitar a vida. Então a gente vai importar o Zod Resolver do hookform, @hookform resolvers Zod, que é o que a gente instalou. Então esse Zod Resolver, e aqui dentro a gente vai passar o nosso search schema. Vai passar o nosso search schema. E é isso. Não apenas isso. É isso. Não. A gente precisa passar o nosso form state. Esse form state recebe aqui os erros. Beleza? Os erros que acontecem. Fechou? Agora a gente consegue validar esse erro e mostrar ele na tela. Eu já vou mostrar direto esse erro na tela aqui embaixo para vocês. Então, fora da navbar, entre o outlet e a navbar, mostra os erros. E eu já puxei para vocês aqui bonitinho. Eu vou colocar só como spam, depois eu puxo um erro spam ali para facilitar a vida. Então, o que ele está validando aqui, né? O que eu estou validando com o JavaScript puro? Nesses erros, se tiver um title, por que title? Porque é o nosso erro de title aqui, ó. É o nossa paradinha do title. Faltou fechar aqui. Boa. Se tiver alguma coisa, se isso aqui não for nulo, ele vai rodar para mim. Ele vai mostrar isso para mim na tela. Title e a mensagem que tem. Porque eu configurei uma mensagem aqui, ó, do erro. Tá? Então, title, message. O erro do title, do input title, mostra essa mensagem. Beleza? E aí, se não tiver nada, se tipo, for nula, ele não mostra nada. Ok? Operadorzinho aqui. 2 E's comerciais, bem simplinho pra gente. E só para ser prático aqui com vocês, o que está acontecendo aqui, tá, gente? Esse é o E de AND, né? A mesma coisa que o pipe aqui, ó, do OU. E ele está utilizando aqui em qual sentido? Ele está validando se isso aqui é true ou false. Se for true, ele vai entrar para cá. Beleza? Na verdade, se for false, né? Não, se for true. Se aqui for true, ele vai mostrar isso aqui. Tá bom? Como assim? Se erros title não tiver nada em erros no title, ele vai ser undefined ou null. Eu não lembro se ele é undefined ou null. Undefined ou null é falso. Então ele não faz nada. Se tiver alguma coisa, ele vai ser true automaticamente. Aí ele entra e mostra o spam. É isso que ele está fazendo. Simples assim. Tá bom? Então, bora lá. Se eu digitar aqui alguma coisa e apertar o Enter, sem erro. Voltei para a tela tranquilo. Agora, se eu não digitar nada e apertar o Enter, ele vai mostrar para mim que a pesquisa não pode ser vazia. Então tá aqui, ó. A pesquisa não pode ser vazia. Já já a gente arruma isso aqui. Beleza. Então, ele está validando que não pode ser vazia. Se eu colocar um espaço, ele já tirou o erro, não tem mais erro, e dá um Enter, o meu espaço ainda não está sendo validado. Então, eu já validei se a pesquisa está vazia, mas não validei ainda o espaço. Tá bom? Porque o espaço é alguma coisa, é uma parada, é uma string com espaço. Ok, para validar isso, a gente vai precisar aumentar aqui o nosso esquema do Zod. Então, depois do noEmpty, eu vou criar aqui uma regex bem simples, tá bom? Eu achei a forma mais prática aqui de fazer isso, mas essa regex vai vir dentro de um refine. Vai refinar esse nosso valor. Então, a gente vai pegar aqui o value. Deixa eu ajeitar isso aqui para descer aqui. A gente vai pegar esse value, vai fazer uma iron function aqui dentro e vai negar essa regex aqui, ó. Essa regex, ela verifica se tem espaço. Então, se tiver espaço, ele testa esse valor nessa regex.
essa regex verifica se tem espaço. Se tiver espaço, né, ele vai dar isso aqui como true. Se tiver espaço. Se for só espaço, na verdade, não é se tiver espaço. É se esse texto aqui, ó, que é o meu title, é o valor que ele joga dentro de define, se ele tem só espaço, ele dá true. Então eu vou lá e nego isso aqui. Eu quero false. Para não deixar ele ter só espaço. Beleza? Então, só adicionando esse refine, agora se a gente verificar aqui a nossa página, deixa eu dar um F5. Beleza? Se eu tentar enviar, ele vai falar que a pesquisa não pode ser vazia. Beleza? Se eu enviar com espaço, ele vai dar um invalid input, ó. Só espaço, invalid input. Coloquei um A, um S, ele vai funcionar. Só espaço, invalid input. Só que esse valor aqui, invalid input, né? Tá muito feio, né? Invalid input. Vamos colocar uma mensagem. Aqui também dá para colocar uma mensagem. Então, logo depois do nosso value aqui, dá pra gente abrir uma mensagem pode ser até a mesma, né? A pesquisa não pode ser vazia. Aqui eu coloquei um ponto, é uma vírgula. Beleza? Então, se for vazia, em vez de invalid input, você coloca a pesquisa não pode ser vazia. E aí, se eu der um enter, ó, e der, a pesquisa não pode ser vazia. Depois que eu dei o submit, ele fica rastreando aqui, tá? Isso é muito legal, porque ele é reativo, ó. Ele fica rastreando a minha paradinha, ó. A pesquisa não pode ser vazia. Se você quiser diferenciar, a pesquisa não pode ter apenas espaço. Não pode ter apenas espaços. O cara vai falar, caraca, você sabe o que eu tô fazendo? Sei. Tô validando tudo. Vamos dar F5 aqui, rapidão. Se eu dar um enter aqui, ó, a pesquisa não pode ser vazia. Se eu der um espaço, a pesquisa não pode ter apenas espaços. Isso é muito legal, né? Isso é muito legal. Agora, se coloca alguma coisa, ele funciona normalmente. Vamos deixar esse negócio bonito. Ou seja, funcionou? Funcionou? Dá o like. É isso, funcionou, dá o like. Brincadeira, funcionou, a gente deixa bonitinho. Então, bora lá. Então, vou deixar a mensagem aqui na tela para a gente conseguir estilizar ela. Eu vou criar, aqui no meu navbar, um carinha, que eu já vou até puxar aqui para facilitar a nossa vida, tá? Um carinha chamado error spam. Né? Um componente, um style componente chamado error spam. Que é uma spamzinha, ele vai ter esse background color, um padding de 1, display flex para ele preencher a tela inteira, centralizar os conteúdos, esse tamanho de fonte e vai ser bold. Só isso que ele faz. Bem simples. Agora a gente pega esse erro spam e altera pro meu erro aqui, ó. Para mim spam. Não vai ser mais spam, vai ser o error spam. Fechou? Então agora, ó, quando a gente dá um F5, volta. Dei só um espaço, peraí. Ele não se achou, deixa eu ver o que ele tá. Ele deu algum erro aqui no meu expect. Ver o nosso console. Não, vamos olhar lá que a gente errou alguma coisa. Error spam is not defined. Ok. Já facilitou aqui pra gente. Então vamos importar. Importei o erro spam, agora sim. Ele tinha dado o erro lá, né? Eu dei um F5 de teimoso. Ó, espaço. Ele ainda não validou. É porque eu não dei um enter, né? Coloquei o espaço, porque só depois que eu der o primeiro submit é que ele vai ficar reativo. Antes do primeiro submit, ele não valida nada. Então, espaço, ok. Na hora que eu enviar, a pesquisa não pode ter apenas espaço. Beleza, apago tudo, a pesquisa não pode ser vazia. Fiz alguma coisa, ele já tira o erro. Muito legal isso, né? Muito massa. E aí fica um errão aí bonito. Aí você pode colocar esse erro onde você quiser. Você vai colocar ele flutuando, enfim. Aí você pode brincar com esse erro tranquilamente com o CSS. Beleza? Então, erro configurado, estilizado. E agora a gente tem essa validação. Se você percebeu, essa validação aqui, ela é por campo. E a gente tem erros por campo. Então, se a gente tiver 10 campos, é só a gente colocar embaixo de cada campo um erro separado. Se você quiser já fazer algum projeto seu, um errinho separado para cada campo. E aí você especifica o texto. A mensagem vai vir daqui, ó. A mensagem é do campo. Então você configura a sua mensagem. Se você quiser outros campos, a gente vai fazer isso, a gente vai se aprofundar mais e trazer mais funcionalidades do Hookform e Resolvers com o Zod e vai ser muito massinha. Beleza? Mas tá pronto. Agora a gente tem a validação do erro e a gente não tem mais um erro de rota, né? A gente não envia mais, a gente não deixa ele enviar mais e a gente não tem mais esse erro de rota que facilita muito. Nos próximos vídeos a gente vai efetivamente buscar as nossas publicações com o search, né? A gente já tem uma rota lá no back-end, a gente vai entender essa rota e fazer o consumo da nossa API do Axios para pegar esse title e mostrar as coisas na tela, beleza? Então a gente se vê na próxima aula. Até lá. Falou!